Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vamos ler mais uma vez. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Feche teus olhos, peça para o Senhor falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, meu Deus. Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, às nossas vidas. Neste dia, Pai, que apresentaremos o mês de janeiro ao Senhor, neste primeiro dia, Senhor, dos 12 dias. Senhor, que a Tua palavra fique guardada em nossos corações, nas nossas anotações. Meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, nos direcione nos nossos pedidos, Pai, de oração. Em nome de Jesus, assim, meu Deus, nós clamamos a Ti, pois confiamos no Senhor, ó Pai, e sabemos que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas, e nós Te louvamos e Te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Nós somos servos de Cristo, amém, irmãos? Somos servos de Cristo, e a nossa fé não está depositada na confiança em homens, em fazer as coisas que os homens querem que nós venhamos a fazer. A nossa dedicação, a nossa fé, ela está em Cristo Jesus. A nossa fé está no Senhor. E é a Ele a quem nós damos toda a honra, é a Ele quem nós rendemos toda a glória. É ao Senhor, a Jesus. E se não fosse assim, irmãos, a nossa fé, ela estaria baseada em qualquer coisa, menos na palavra de Deus. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer pessoa, menos em Jesus. A nossa fé está baseada em Cristo. A nossa fé está alicerçada em Cristo. Amém? Lá em Hebreus capítulo 11, 1 diz o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é a certeza daquilo que eu estou esperando acontecer na minha vida. E se eu tenho certeza de algo que não aconteceu ainda, mas ainda vai acontecer, isso se chama fé. E a convicção de uma realidade que eu ainda não sou capaz de enxergar. Isso é a fé. Eu estou convicto de algo que é uma realidade, vai ser uma realidade, se tornará algo factível, algo palpável na minha vida, mas que eu ainda não posso ver, que eu ainda não consigo enxergar. Isso é a fé. É algo que nós temos como expectativa. Isso é a fé. Mas a fé é somente nas coisas que podem acontecer? A fé é somente em algo que eu espero que aconteça? Não. A nossa fé, ela se torna realidade, ela é esse firme fundamento, a partir do momento em que a nossa fé está depositada em Cristo. Fala comigo, a minha fé está firmada em Jesus. Agora com voz de crente, porque agora foi só ensaio, mas agora com voz de crente, fala assim, a minha fé está firmada em Jesus. Amém? A sua fé tem que ser firmada em Jesus. Jesus é o alicerce para as nossas vidas. Jesus é o alicerce para a nossa fé. Lá em Lucas, capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, abra sua Bíblia. Jesus, quando ele estava terminando o sermão do monte, o sermão da montanha, ele disse essas últimas palavras no seu sermão. Ele disse o seguinte, lá no versículo 46, do capítulo 6 do Evangelho de Lucas: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim,
ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Fala comigo, bem construída. Fala comigo, bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós conhecemos esta passagem de outro texto, que fala sobre o homem que edifica a casa sobre a rocha e que edifica a casa sobre a areia. Mas, para nós entendermos essa palavra do que Jesus fala sobre a casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, fica muito mais claro aqui no Evangelho de Lucas, que fala sobre aqueles que cavaram um profundo alicerce. Fala comigo, profundo alicerce. Uma boa base, um bom fundamento, um bom firmamento. Quem é construtor sabe disso. Se você fizer uma valeta na terra lá e construir a casa, certamente vai trincar. Por quê? O terreno pode ficar fofo em algum momento, podem vir as águas, e as águas aqui não está falando das grandes ondas, as águas aqui não está falando das fortes chuvas, é água que vem ali sorrateira, que vem infiltrando, que vai cedendo uma terrinha aqui, outra ali, e quando você menos espera aparece um trinco na casa, e aquilo vai se tornando uma dor de cabeça absurda, porque foi mal construída. Mas quando uma casa ela é muito bem construída, os alicerces são profundos, eles encontram terreno firme, eles encontram a rocha, então aquela casa, ela fica firme para o resto da vida. Podem vir as infiltrações, a água, podem vir até as águas fortes, baterem contra aquela casa, e nada acontece, porque ela está bem firmada, bem construída. Quem já construiu sabe disso. Quem já errou numa construção, sabe a dor de cabeça que é para consertar uma rachadura numa parede. Às vezes você tem que cavar, fazer uma boa estrutura para sustentar aquilo, depois fazer um remendo lá na parede, fazer aquilo tudo desaparecer, para não trincar mais. É uma dor de cabeça ou não é? Então, a palavra de Deus, ela fala aqui a respeito daquilo que Jesus diz no final do sermão, sobre aqueles que estão bem alicerçados e aqueles que estão superficialmente servindo. E há uma grande diferença, porque aquele que constrói a casa sobre a terra ou a areia, ele coloca a sua casa, a sua construção e a sua vida em risco. Fala comigo, quem constrói? Fala forte, quem constrói? Sem alicerces, coloca a sua vida em risco. A base é instável, a base não está firme, não está bem solidificada. São crescentes os erros que vão acontecendo quando a nossa vida não está colocada num bom alicerce. A gente avança na nossa vida sem um bom fundamento, e agora eu não estou falando mais de construção, a gente avança lentamente, a gente vai devagar, a nossa vida vai indo aos poucos, e a gente vai seguindo conforme a nossa intuição. Isso é a vida daquele que não coloca a sua fé em Cristo. É assim a vida daquele que não tem Jesus como seu Senhor. Essa é a vida daquele que vai seguindo a vida do jeito que ele acha que deve, e não conforme a palavra de Deus instrui. Olha o quão sério é isso. Então, se você se lembrar do teu tempo passado, talvez lá no passado, você seguia a sua vida conforme aquilo que você achava, conforme a intuição, conforme você achava que você deveria seguir a sua vida. E às vezes, irmãos, a gente constrói a nossa vida de acordo com os nossos achismos, de acordo com a nossa intuição. Quem pela intuição não gastou um dinheiro errado? Quem pela intuição não investiu errado, não investiu o seu tempo em algo
que se perdeu. Irmãos, quantos de nós já erramos por fazermos as coisas do jeito que a gente achava que deveria, sem orar, sem buscar a direção de Deus, sem buscar o firme fundamento? Quantos de nós já erramos, irmãos? Quantos de nós já acertamos a quina da cama, a quina da mesa, seja lá qual quina for, porque a gente quis andar no escuro? Quantos de nós já tropeçamos pelo caminho, porque a gente não permitiu que a luz de Cristo iluminasse o nosso caminho, para que a gente pudesse seguir caminhando de forma correta? Irmãos, quem constrói a casa sobre a terra, sobre a areia, não está fazendo um firme fundamento, está agindo por intuição. Quem aqui já andou de carro com alguém que falou assim: não, eu nem preciso de GPS, eu vou tranquilo, eu sei o caminho, e a pessoa errou o caminho, irmãos? Hein? Não precisa cutucar ninguém do seu lado, não precisa dedurar ninguém nessa hora. Mas irmãos, eu já tentei isso, e eu já errei. Sabe por quê? A gente vai pelas placas, e às vezes a placa fala assim: São Paulo, saída 500 metros. Você fala: não, São Paulo está chegando. Não, está 300 quilômetros para frente. Mas às vezes aquele não é o melhor caminho. Às vezes tem outro caminho melhor. E às vezes a gente vai pela intuição. Indo pela intuição, com a nossa certeza, com a nossa segurança, dá ruim. Não dá certo, irmãos. É por isso que tem os mapas, é por isso que hoje a gente tem as ferramentas para facilitar a nossa vida. Mas a gente precisa entender que eu não estou falando do GPS, que eu não estou falando do mapa para chegar em uma cidade. Nós temos um manual que ele instrui as nossas vidas em tudo, que ele nos dá a direção para todas as coisas na nossa vida. Esse maravilhoso manual que Deus deixou para nós, ele é capaz de nos instruir para nós tomarmos todas as decisões que nós precisamos tomar, para nós andarmos conforme a própria palavra de Deus nos instrui. E agora, se nós temos a certeza, a convicção de que nós servimos a Cristo, de que as nossas vidas pertencem a Ele, de que a nossa fé está alicerçada em Cristo, então nós fazemos um firme fundamento. E para fazer o firme fundamento tem que cavar fundo. Fala comigo: cavar fundo. Fala de novo: cavar fundo. Precisa cavar fundo para achar rocha, precisa fazer um bom alicerce, precisa trabalhar fazendo uma boa estrutura. E quando você faz isso, a sua base se torna inabalável. Quando você está alicerçado, quando a sua vida está alicerçada em Cristo, você se torna inabalável. Jesus não estava falando de construção, estava falando sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam ela em prática. Era disso que Jesus falava. E quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, quando tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor, nós praticamos, nós erramos menos. Fala comigo: erramos menos. Mas quando nós erramos menos, outra coisa maravilhosa acontece: nós acertamos mais. Fala comigo: acertamos mais. Compreende isso? Quando eu vou na instrução da palavra, eu acerto mais. Isso faz com que eu consiga avançar mais rápido, faz com que eu consiga alcançar os objetivos muito mais rápido. Esse é o ano do crescimento, irmãos. E se é o ano do crescimento, não é um ano igual aos outros. Está sendo profetizado nesse altar desde o final do ano passado, que neste ano, se você seguir a receita, se você ouvir a palavra de Deus, se você praticar aquilo que você ouve, você vai crescer 5 anos em apenas um ano.
Eu acho que algumas pessoas não entenderam. Se você colocar em prática tudo aquilo que você ouve desse altar, se você praticar a palavra de Deus, você vai crescer 5 anos apenas neste ano. Pastor, isso não é possível. Então a sua fé está alicerçada naquilo que você acha. Se você não crê no que é profetizado do altar, se você não crê naquilo que é pregado a respeito da palavra de Deus, então a sua fé está apenas na força do seu braço, que é fraquíssimo demais. É muito fraquinho, você é muito fraquinho, a força do seu braço não dá para nada. Mas com o Senhor, você é capaz de saltar muralhas. Com o Senhor, montanhas podem ser movidas. E aí não é na força do seu braço, é na dependência do Senhor. Com o Senhor, nós conseguimos, debaixo da instrução da palavra de Deus, a gente alcança os nossos sonhos, a gente cresce mais rápido, a gente avança como nenhuma outra pessoa seria capaz de avançar, irmãos. Mas nós precisamos confiar na palavra de Deus, seguir no caminho sob a instrução da palavra dele, andar conforme ele nos orienta. Salmo 119, 105, coloca aí na tela para mim, Salmo 119, 105, olha o que diz na palavra do Senhor, instrução maravilhosa. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos. Quem já andou no escuro, na roça, sabe disso, anda com uma lanterna. Quem já andou no caminho com uma lanterna na mão? O que você faz? Ilumina o seu pé, ilumina lá na frente, ilumina aqui o caminho onde você está pisando, ilumina lá na frente, não é assim? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Só que não é a lanterna, é a palavra. A palavra de Deus nos dá a orientação que nós precisamos. A palavra de Deus é capaz de conduzir todas as nossas decisões. E a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade do Senhor para nós, causa em nós coisas boas. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela agrada aos nossos corações, nos dá prazer na vida. E a vontade de Deus para nós é perfeita, porque não tem falhas, não tem erros. Mas enquanto eu fico dando murro em ponta de faca, eu fico falando, não, a decisão sou eu que tomo, não, porque eu sei o que é melhor para mim. Irmãos, nós não sabemos o que é melhor para nós, não. Se a gente soubesse, a gente não tinha errado tanto na vida. Percebe? Se a gente soubesse de verdade o que é melhor para nós, a nossa vida estaria muito melhor hoje, irmãos. Mas quando nós andamos à luz da palavra de Deus, quando nós tomamos as decisões conforme a palavra de Deus nos orienta, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra na nossa mente, ela entra no nosso coração, e ela produz o efeito necessário, que é obedecer a palavra, que é praticar a palavra, que é colocar em ação aquilo que nós aprendemos. Então nós avançamos muito mais rápido, nós vamos muito mais adiante. Gálatas capítulo 2, versículo 20, abra lá a sua Bíblia. Gálatas 2, 20, diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, e Ele vive, se Cristo vive em você, e Ele vive, então você ouve a palavra dEle,
Então você pratica a palavra dele. Então você coloca em ação a palavra de Deus. Você age conforme a palavra de Deus. Os seus planos, eles vão conforme a palavra de Deus. As suas ações vão conforme a palavra de Deus. As suas decisões diárias, elas são feitas, são decididas conforme a instrução da palavra de Deus. Pastor, e se eu ouvir a voz de Deus, se eu conhecer a palavra de Deus, se eu obedecer a palavra de Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Ah, irmãos, talvez não aconteça o que está sendo profetizado, 5 anos em um. Talvez aconteça diferente, talvez sejam 10 anos em um, talvez sejam 15 anos em um, talvez sejam 20 anos em um. E é só você que vai poder dizer, pastor, no final desse ano, você vai poder falar assim: meu Deus, como a minha vida avançou em apenas um ano. E eu creio que você vai chegar no final de 2025. E olha, irmãos, nós acabamos de entrar em 2025. Mas você vai chegar lá no final de 2025 e você vai falar assim: meu Deus, o que o Senhor fez na minha vida? Pelo simples fato de você ouvir a palavra de Deus, pelo simples fato de você colocar em prática aquilo que você aprende da palavra de Deus. As pessoas ficam procurando coisas extraordinárias para elas fazerem. As pessoas ficam tentando achar receitas mirabolantes para se darem bem na vida. Ficam procurando em tudo quanto é lugar. E às vezes a palavra de Deus nos dá um caminho tão simples, tão simplório, que a gente acaba desprezando. Uma simples instrução, que a gente acaba deixando de lado. Um simples mandamento, que a gente às vezes acaba ignorando. Uma palavra que veio do altar. A gente tem distribuído o projeto de vida. Entregamos o material dos 12 dias. É para usar, não é para jogar fora. É para você colocar em prática, não é para você desprezar. É para você preencher o seu pedido a cada culto e depositar aqui na caixa e falar: eu sei que o Senhor cumprirá na minha vida tudo aquilo que eu tenho apresentado diante do altar. Mas se você não acredita, você vai continuar na força do seu braço. Mas aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor, confiam nele, sabem que Ele fará muito mais nas nossas vidas. E nós confiamos em Jesus, amém, igreja? Você confia no Senhor? Então você faz. Tudo que precisar ser feito, você faz. Tudo que aquilo que você recebe de instrução, você faz. Talvez no passado, talvez não muito distante, você se firmava apenas naquela sua intuição, naquele seu planejamento, nos seus planos, naquilo que você achava. Você acordava um dia e falava assim: vou fazer tal coisa, porque vai dar certo. Mas de onde veio essa ideia? De onde veio esse projeto? De onde veio essa maluquice? Ah, veio de Deus. Mas Deus empurra as coisas assim do nada? Você não foi capaz de colocar no papel? Não teve tempo de fazer um projeto? Não teve tempo de fazer as contas e apresentar diante de Deus? Fala: Senhor, se isso aqui é do Senhor mesmo, eu preciso da provisão para fazer isso bem feito. Porque se é do Senhor, não pode sair de qualquer jeito. Você compreende isso? Tem que ser o melhor. Fala para quem está do seu lado: se é de Deus. Fala para essa pessoa com voz de crente, fala assim: se é de Deus, é o melhor. É o melhor. Não é de qualquer jeito, não é feito no canto, nas coxas. É bem feito, é com dedicação, com esmero. É o melhor. Fala comigo: o melhor. Irmãos, coloque em prática tudo aquilo que você recebe do Senhor. Coloque em prática tudo aquilo que Deus está falando com você.
não tem como dar errado, não tem como não funcionar. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz nas nossas vidas. A palavra de Deus funciona, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, vamos passar 12 dias consecutivos juntos, porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Deus transformará este ano, o ano de 2025, vai ser o melhor ano das nossas vidas. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Abra sua Bíblia lá no livro de Jó. Jó capítulo 8. Jó capítulo 8. Versículo 7. Fique de pé no seu lugar. Jó capítulo 8, versículo 7. Essa é uma declaração que você vai fazer nessa noite. Diz assim que o seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Essa é uma declaração tão profunda. O seu primeiro estado parecerá pequeno. Fala comigo, o meu primeiro estado parecerá pequeno, comparado com a grandeza do meu último estado. Você falou com voz de crente, agora você vai falar mais alto ainda. Declare assim comigo, o meu primeiro estado parecerá pequeno, comparado com a grandeza do meu último estado. Assim o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus.